Paguei, já voltei, iniciei esse Instagram, já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Vou tentar fazer de novo. Ó. Desinstalei o Instagram, instalei de novo, já não sei mais o que que é. Vamos voltar a Monique, que ela tava na parte boa, que é a parte das conclusões. Então, as coisas que ela concluiu a partir da pesquisa dela. Mais importante. E eu tô cheia de pergunta interessante pra fazer. Som voltou. É, uma coisa muito doida. Às vezes acontece isso. Mas é Você, bom que assim a gente. eu tô te ouvindo agora. Eu também. E é bom que assim a gente consegue, né? Se der um problema com o tempo, a gente fica mais um pouco. É isso aí. Então, você estava falando das conclusões da sua pesquisa e eu já estou com um monte de perguntas para te fazer. Também já Tá gostaria de bom. pedir as pessoas que tiverem perguntas, podem ir anotando aqui, que eu vou fazer as perguntas. Eu vou anotando para a Monique poder ir falando sem ter que se preocupar. Tá, gente? Podem ir fazendo as perguntas. Mas aí, Monique, você Eu está queria pedir desculpa se tem, deve ter um monte de gente conhecida aí entrando, eu não estou conseguindo enxergar porque, né, tô sem óculos. É, mas aproveito para agradecer também, né, quem está tendo essa paciência de ouvir. Não, Mas tem enfim, um pouco pessoas aqui disso. elogiando, falando da sua pesquisa maravilhosa, dizendo que você é Ah, maravilhosa. que legal. Obrigada, gente. Trabalho de muito tempo construído coletivamente também, né? Quando a gente senta com o interlocutor para trocar sobre isso, e é isso. Minhas interlocutoras são minhas amigas, pessoas que eu encontrei nesses momentos difíceis da vida e que me impactaram diretamente pelo fato de ser moradora, né? Enfim. É, mas é isso. Eu fiz esses apontamentos, né, do final da pesquisa. Me interessa muito, de fato, que essas violências elas são racialmente organizadas, determinadas e executadas. Já teve muito trabalho que já comprovou isso, né? E uma coisa que eu venho falando há algum tempo é que o genocídio que a gente aponta, que também virou esse jargão, né, genocídio, né, que é muito para além, como eu disse, né, todas as violências que eu falei aqui, para além do braço armado, da morte física pela bala, que é a violência obstétrica, que é a mãe do menino que morreu ser questionada pelo que ele fazia. Então, assim, não importa a vida do seu filho, o que ele fazia primeiro? Você me diz, depois, né? Que é a luta por justiça, verdade, liberdade que as mulheres trazem também, né? Uma das mães de Manguinhos tem um filho que foi encarcerado. Ela foi, por ter socorrido o filho, né? Ele foi baleado ao sair de manhã para trabalhar. E ela socorre esse filho, ela é detida ilegalmente, ela fica sem roupa, ela é torturada, né, nesse processo. O filho dela, encontrado no hospital, também é torturado, é preso, é condenado a 10 anos por um crime que não cometeu, né? Ele foi mais ou menos o que a gente fala, sendo assim, coisa jogar na conta dele, né? É, por isso, um rapaz negro que foi baleado, então fatalmente ele é bandido, então fatalmente ele vai ser condenado, então fatalmente a mãe dele pode ser violentada também, pode ser torturada, não, não, não. Né? Então, todos esses processos que a gente traz, que essas mulheres vão trazendo, que começam muito antes da perda física dos filhos, né? São violências inúmeras. Por exemplo, as escolas fecham quando tem operação policial, né? Na ocupação de Manguinhos para a entrada da UPP, né? O primeiro serviço a fechar foi a UPA, né? Que é o serviço de saúde mais próximo que tem. Então a UPA fechou. Por acaso eu tive que ir para um atendimento médico de uma inflamação na pele um dia antes. Então eu cheguei, a UPA estava fechada, eu já encontrei um batalhão do BOP que estava soltando bombinhas, umas coisinhas que explodiam, né, na avenida suburbana enquanto eu voltava para casa. Então já começou um processo que foi muito mais de imposição de terror, né? Então a gente tem inúmeras questões que vão apontando que esse genocídio que a gente fala, ele é muito mais que isso. E aí a doutora Ana Flausina, que é do direito, também vai trazer essa discussão, né? Inclusive num âmbito internacional, né, sobre essa que ela vai chamar de fronteiras raciais do genocídio. Por que esse genocídio no Brasil, como a Abdias chamava, genocídio do negro brasileiro, não é reconhecido como genocídio? Mas eu vou dizer que esse genocídio, que são todas essas violências e muitas outras, vão se concretizar no corpo dessa mulher mãe, dessa mulher negra, enfim, dessa mulher moradora da favela, dessa mulher que é empregada doméstica, que morre contaminada pela patroa, dessa mulher que vai sofrer a perda do filho que caiu do nono andar porque a patroa foi, né, displicente. Nem foi displicência, né? Para mim,
A gente vai esperar as investigações, mas a gente está ali apontando que uma pessoa colocou uma criança dentro de um elevador e apertou um botão para um andar mais alto. Enfim. Então, essas coisas todas, elas configuram esse genocídio, que tem uma raiz histórica, né, que é o que a gente vai dizer do racismo estrutural, que foi construído para ser isso. Então, para mim, essa violência que essas mulheres sofrem, inclusive que passa pelo encarceramento massivo de mulheres negras no Brasil, né, por conta da lei de drogas e outras coisas, pela criminalização a priori também dessas mulheres em sua maternidade, que essa violência ela também generificada, né, no sentido de ser... Por isso que eu estou chamando a atenção para esse Estado, que ele se apresenta como um Estado eurocristão, dentro de tudo que o Nego Bispo vai discutir, que é o eurocristão, né? E aí eu quero discutir um pouco disso. O meu artigo para a seleção do doutorado foi justamente falando disso. Eu usei uma palavra fragilidade da democracia, mas porque eu não tive... Assim, eu não consegui me debruçar tanto para pensar que palavra usar no lugar de fragilidade da democracia, mas para mim, esse questionamento que muitos movimentos vão fazer, inclusive, a democracia nunca chegou, né? A gente não tem democracia na favela, nananã, mas que passa por essa suspensão permanente dos direitos por vários sujeitos diferentes, não só o Estado. Para mim, isso também tem a ver, também é direcionado para essas mulheres. Então, a minha pesquisa quer entender se realmente esse caráter direcionado para as mulheres tem a ver com isso, já que eu concordo plenamente com a Angela Davis quando ela fala que as mulheres são a base da sociedade, né? E porque a base emocional, material, que essas mulheres negras vão prover desde muito cedo, né? Desde sempre, assim, não só para as famílias negras, elas também vão suprir algumas famílias brancas no cuidado dos filhos, no trabalho doméstico, que é um trabalho reprodutivo importante na sociedade capitalista, e por aí vai. Então, eu estou caminhando um pouco por isso, ainda não fechamos o projeto de pesquisa do doutorado, mas é um pouco nesse caminho. Eu anotei algumas coisas para te perguntar. Uma delas é que eu te ouvindo falar, pensei muito em dois trabalhos, tá? Que eu acho que tem a ver com o que tu está falando. Bom, óbvio, o trabalho da Flávia, que tu já conhece. Sim. Não é nem o da Flávia que eu ia falar. Eu faço a propaganda, né? Que ela está aqui na minha mesa. Claro. Flávia Medeiros está na minha mesa. Eu sei que é um trabalho que tu certamente dialoga. Junto com o Sueli Carneiro. Eu lembrei muito do trabalho do professor Pedro Heitor. Ele está pensando numa ideia de práticas de estatalidade, que é isso, justamente isso que tu falou, que é como o Estado se relaciona com as pessoas, e aí, de diferentes formas, né? Se a gente pensar o morro e o asfalto, e aí eu lembrei do trabalho da Letícia Luna Freire, que ela mostra como né, como os serviços, é tudo precarizado, e a gente está falando, né? Eu pensei muito nisso o tempo todo. E o que eu queria te perguntar, aí pensando, porque uma das ideias do Para a Sua Ciência é também discutir com os pesquisadores como é fazer a pesquisa, né? O Para a Sua Ciência tem essa ideia. E aí eu queria te perguntar como sendo moradora de Manguinhos, sendo afetada por isso, né? Essa dimensão que a gente fala da favreçada, que é a ideia do ser afetado. Então, quando você é afetada como mulher negra, com as suas amigas, né? Como você bem fala, são mulheres que são suas amigas, que estão com você, que você conhece. Como é fazer uma pesquisa nesse lugar de lidar também com essas emoções, né? E aí é aquilo que você falou, fazer a pesquisa também sendo uma militante, que é uma questão que eu vejo que vários dos nossos colegas têm. Então, assim, você tem, obviamente, posicionamentos políticos, e você é uma militante, é uma mulher, né? Várias pessoas acabaram de falar sobre isso, então eu queria te perguntar isso. Como é você ser pesquisadora, ser militante, ser mulher negra, as suas amigas, a dor dessas mulheres? Então, como é ver, porque eu imagino que a dor dessa... Eu nunca conseguiria fazer essa pesquisa, porque para mim seria muito difícil, acho que do ponto de vista de eu manter a minha... Entende? Assim, essa coisa da violência, da dor. Eu acho que vocês que trabalham com essa dor são extremamente preparadas em várias dimensões para isso. Eu me sinto muito... Eu trabalho com outras dores, né? Cada um pensa as dores que a gente consegue lidar. Eu acho que tem isso, assim. Eu não sei... E aí eu queria te perguntar isso. Como é essa dimensão da dor também,
né? A dimensão de... Porque essa história, outra que tu contaste, do cara que estava saindo do carro, né? E foi baleado com o filho no colo, e aí o sangue ficou na janela da casa dele. Quer dizer, isso é Não, digno na da... verdade foi dentro de casa, mas eu conto de novo. Continua Não, aí. é que tava cortando na hora, por isso que eu não peguei Ah, também. tá. Histórias que travou. É uma história, assim, é um absurdo, né? Uma coisa assim, eu não sei nem o que, assim, é uma coisa que a gente que tem a dimensão que isso acontece, porque tem gente que eu não sei como é que consegue nem acreditar que isso acontece, gente louca, né? Mas que é uma coisa de uma violência, de um absurdo, de uma coisa que, sabe assim, é um filme de terror permanente, né, que as pessoas são que elas vivem, né? Que é uma coisa muito, muito horrível, assim. É assustador que a gente viva numa sociedade que tem esse tipo de prática com determinada parcela da sociedade. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Então, eu queria te fazer essas perguntas. Primeiro, como é ser pesquisadora? Nesse lugar, a Lucia está te dando parabéns pela fala e pela pesquisa. Ai, Lucia, querida, você também está na minha dissertação. E eu queria te fazer essas perguntas, então, enfim, e ver o que mais o pessoal tem para te perguntar. É, eu até nem falei, né, que eu usei muito a Lucia nesse lugar. Quando eu discuto território, eu trago o que ela discute do bairro, né? Que é como esse bairro também vai contar essa história, né? Como é que que faz parte, né? Como é que essa memória também coletiva construída nesse lugar, o que eu chamo de território, vai também ser utilizada nesse sentido. Então, o caso do João foi isso, né? Teve uma operação policial por volta das 11 da manhã. E aí, nesse processo da operação, ele estava em casa, tinha acabado de voltar. Ele tinha perdido o emprego há pouco tempo, se eu não estou confundindo as bolas, mas ele tinha acabado de voltar para casa para almoçar com a família dele. E aí está acontecendo essa operação. E o caveirão está próximo à casa dele. Então ele chega em casa, ele sabe que as crianças dele sobem na janela com uma cadeirinha e tal, porque ele mora em frente a uma praça. E aí ele tira a criança, volta para tirar a cadeirinha para não correr o risco de nenhuma criança subir enquanto está tendo operação policial. E aí, quando ele vai tirar a cadeira, ele é baleado na cabeça, né? Então a gente também teve muito perto dessa família, porque é isso, né? Todo mundo cresceu junto, todo mundo se conhece, todo mundo sabe como é que são a vida das pessoas, e a gente, né, a companheira dele, enfim, não tinha condições de fazer absolutamente nada. O sogro dele, um senhor já idoso, né, conhecido nosso também, enfim, porteiro da Fiocruz, uma pessoa extremamente conhecida, e a gente vai para fazer esse suporte. Teve uma coisa até terrível, né, que foi na hora que a gente começou a articular para ter perícia, porque essa é a primeira luta, né, é ter a perícia nos lugares que as pessoas são assassinadas. E aí a gente fica lá, aquela coisa, né, a família tentou socorrer, enfim, mas a gente queria preservar a casa para ter perícia e ficamos na articulação. Liga a Defensoria, né, as mães de Manguinhos, especialmente nessa articulação com quem elas já conheciam. E aí a DH, a Delegacia de Homicídios, liga para esse senhor, dono da casa, que o João vivia com a família, e fala assim: senhor, a gente quer saber o seguinte, o caveirão chega aí na sua casa? E aí a gente já tinha explicado para ele, né, que a Polícia Civil, na hora de fazer, ela é tão militarizada quanto, ela chega de caveirão sim, o tempo inteiro, né, os policiais chegaram fortemente armados na casa, foi horrível, eu estava lá e vi, foi horrível. E o sogro do João, então, diz para ela assim: minha filha, foi o caveirão que fez esse estrago na minha vida, né, porque era o caveirão que estava na praça quando o João foi baleado. Enfim, né, essa história é bem terrível. E é isso, essa é a parte mais complexa de ser cria da favela, pesquisar esses temas, mas eu entendo esse lugar por inúmeros olhares, né? O primeiro olhar é que não é só porque eu estou nesse lugar de mulher negra moradora de favela que eu posso falar sobre isso, né? Segundo lugar, que é um compromisso político meu enquanto ativista militante, num processo de reconhecimento também dessa minha identidade, é um compromisso político meu de devolver para a minha comunidade o meu avanço intelectual, social, cultural e inúmeros outros,
né? Isso é uma coisa que eu discuto muito, assim, eu tenho certeza que eu sou utilizada em muitos lugares como, olha, ela conseguiu, tá vendo? Vai estar fazendo doutorado, trabalha numa organização, né? Não sei o quê, dá entrevista, bababá. Mas eu sou uma exceção, né? E houveram inúmeros caminhos na minha vida que me fizeram traçar esse caminho, e mesmo assim eu só chego ao doutorado com 36 anos, e mesmo assim eu estou tendo que me virar nos 30 para aprender inglês, e mesmo assim tem uma série de questões, né, que estão colocadas nesse processo. Mas, eu não sei se eu falei, né, eu sou assistente social, tenho como eu me afasto um pouco da discussão teórica da categoria, enquanto essa discussão teórico-metodológica clássica do serviço social, eu me aproximo muito mais de uma discussão que tenta trazer essa teoria, né, esse método do serviço social para perto das pessoas na vida real. Enfim, por ter feito estágio na prisão, por discutir temas de justiça criminal, segurança pública, relações raciais, porque somos nós também as usuárias do serviço social, né? Mas esse processo também, quando eu volto para a universidade para fazer o mestrado e que eu encontro Kátia no caminho da luta antiprisional, do trabalho na justiça criminal, e eu encontro Kátia e falo, Kátia, você pode me orientar no mestrado? Né? E ela me orienta, então vem um outro campo que é a antropologia para me ajudar nesse processo dessa pesquisa em campo, né? Para entender um pouco esse meu lugar também de pesquisadora, que não se desloca, mas que colabora para esse meu compromisso político, né? Eu quero que a minha dissertação ela sirva como um documento reconhecido pelo Estado quando a Ana Paula, que é assistente de acusação no caso do Jonathan, vá produzir um documento junto com o NU10 da Defensoria, que também assistente de acusação no caso do Jonathan. Né? Eu quero que essa produção científica ela possa embasar essa atuação política, né? Inclusive a minha, que possa também colaborar, e tem colaborado muito, né? Assim, eu costumo dizer, a equipe da Justiça Global é uma equipe colaborou muito comigo, inclusive para essa reflexão do entendimento de voltar para a universidade, né? De terminar o TCC, que eu fiquei enrolando durante alguns anos, né, de me reconhecer enquanto assistente social também. E aí esse trabalho, por outro lado, também colabora com as produções de Justiça Global. Né? Então, a gente vai criando esses inúmeros caminhos que fazem ser um trabalho, modéstia à parte, de muita qualidade, mas também de muita dor. Né? Eu chorei muito escrevendo essa dissertação, por vários motivos. Eu acho que o marco do assassinato da Marielle ele mexe também muito com a gente nesse sentido, porque Marielle era, antes de ser qualquer coisa no sentido da mulher vereadora, né? Marielle era uma companheira de luta que estava sempre muito perto e que era uma companheira de luta que estava no Estado e que trazia esse Estado também, a partir da Comissão de Direitos Humanos, como instrumento de organização política, de apoio mesmo e de nos oferecer um pouco desse direito que dizem que a gente tem, que a gente não tem. Né? Então, estar nesse lugar de pesquisadora, ele envolve tudo isso. Tanto que eu fiquei, a Kátia deve lembrar, eu sempre conto essa história, que eu chego, eu não sei o que fazer, eu não sei como escrever. Ela falou assim, o que você quer escrever? Eu falo, porque aconteceu uma determinada situação, que é a história que eu conto no início, né, da minha dissertação. Aí ela escreve isso. Aí eu, tranquila, né? Escrevi isso. Eu falei assim, como assim eu vou escrever sobre a minha história? Mas é dessa história que você está falando, né? Da violência que você sofreu, mesmo sendo pesquisadora da Justiça Global, né? Coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão da LERJ. A polícia ameaça te arrastar porque você não tem documento? Né? Escreve essa história, não sei o quê. E aí eu vou também encontrando essa outra forma de escrever, fazendo esse trabalho de produção de conhecimento com essas muitas histórias, né? Por isso que esse trabalho ele não é feito por mim, ele é feito por mim porque eu escrevi, mas ele é produzido a partir de muitas reflexões, né? Reflexões que foram feitas com companheiros de luta de vários lugares, né? Do Alemão, enfim, tem o coletivo Papo Reto, que são companheiros há muitos anos, né? Enfim, e mais do que isso, as mulheres mais velhas de Manguinhos, do Fórum de Manguinhos, né? Darcília Alves, né?
Jane Camilo, que são mulheres que estão organizadas em Manguinhos há muito mais tempo, né? Beth Campos, que tem um trabalho incrível aqui, que tem uma escola de música a partir da Rede CCP, o Casa Viva. Enfim, muitos pensamentos que foram se organizando e me permitindo ocupar esse lugar de pesquisadora acadêmica, nessa coisa da produção científica, mas que também dói que não está descolada, né? É impossível eu achar que eu vou estar na universidade produzindo alguma coisa que não passe diretamente pela necessidade que a gente tem. A gente tem necessidade de produzir dados que comportem políticas públicas adequadas, né? A gente tem necessidade de produzir dados que demonstrem que esse Estado está matando a gente racialmente, que essas violências são racialmente organizadas. Então, e que essa igualdade formal ela não existe. Ela existe formalmente, mas na prática ela não... Isso a gente discutia no grupo essa semana, né? Kátia, escreve o nome do professor Luiz. Ele discutiu a justiça no Canadá. Isso! Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Eu ia falar que ele vem discutir com a gente sobre esses temas, né? Então... Eu queria te fazer outra. Bom, tem uma pergunta que alguém fez aqui para você, a Carol. Carol VAB, então não sabemos o nome todo dela, mas é a Carol. E eu antes só queria te dizer que eu fiquei te ouvindo e pensando que o teu trabalho também é uma forma de contar essa memória, né? É uma outra narrativa, uma narrativa de uma pesquisadora, de uma acadêmica, de uma militante, mas que também é uma narrativa dessas memórias. Então, as coisas também vão se juntando, né? Alguém perguntou também onde pode ler o teu trabalho, aí depois, né, já vou te devolver a pergunta. A pergunta da Carol se tu poderia falar sobre o encarceramento dessas mulheres pela lei de drogas e o que tu percebeu nessa dimensão. E o que eu também fiquei te ouvindo e pensei é que essas narrativas é muito interessante no sentido chocante, que essas narrativas, quando elas chegam na justiça, elas são desqualificadas, né? Aí pensando no meu trabalho de campo. Então, quando chega no tribunal do júri uma narrativa dessas, né? As mulheres são tidas como mentirosas, como isso aí é caô, como isso aí não é verdade, a polícia que está falando a verdade. Quer dizer, e eu me lembro muito disso no meu trabalho de campo, de como havia uma desconsideração dessas narrativas, né? Isso era uma coisa que me chocava muito, porque aí era o tempo todo isso. Vinha o policial que faz a segurança do júri falar comigo, não, essa daí é uma causeira. Aí eu falava, por quê? Né? Como que tu tá dizendo que ela é uma causeira? Ah, não, porque isso aí não acontece na favela. Eu falei, como não? Todo mundo sabe que isso acontece na favela, você tá doido? Então, assim, uma história, como essas narrativas também perdem, né, o que os agentes do judiciário chamam de credibilidade, né? Que, na verdade, tem a ver com quem está falando e não com o fato, que eles sabem que o fato aconteceu, obviamente. Mas, então, desculpa, quero passar a palavra para você. A dissertação já está na internet, está na Sucupira também, está no Academia Pontedu, que eu coloquei recentemente. E sobre a pergunta sobre as mulheres encarceradas, né? Na minha dissertação, eu tratei, talvez eu tenha citado isso como um elemento, mas eu não discuti esse tema, né? Esse tema aparece para mim muito mais no campo profissional de atuação na justiça global, né? Da minha atuação dentro por exemplo, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio. Mas é um elemento também que aparece muito para mim quando eu penso nessa violência desse Estado eurocristão em relação às mulheres negras. Por quê, né? As mulheres, as mulheres encarceradas, especialmente a Kátia, está fazendo... Travou. Espero que tenha travado e volta. Volta. Vai voltar. A gente trabalha agora assim, né? Na fase da mandíbula. Professora Kátia está fazendo uma pesquisa, né, que diz respeito às mulheres encarceradas, especialmente se elas estão tendo acesso ao direito garantido pelo artigo 318 do Código de Processo Penal, acho que é de Processo Penal.
enfim, que também está colocado a partir do marco da primeira infância, né, que é a lei que vai dizer que as mulheres, não só as mulheres, mas a gente foca nas mulheres porque, né, são elas as mães, né, que as mulheres mães de crianças até 12 anos, grávidas, lactantes, enfim, têm direito a responder os seus processos em prisão domiciliar, por exemplo, e outras formas. Essas histórias, elas se articulam, né? Por isso que elas provavelmente aparecerão na minha tese, uma vez que essas mulheres são mães, algumas já perderam os filhos, ou algumas já têm filhos encarcerados, ou vão ter outras, ou filhas encarceradas, né? São mulheres que estavam no seu papel de cuidado também dos seus filhos, muitas vão aparecer nos processos e nas histórias, né, que elas foram punidas, além da conta, justamente por serem mães, né? E nesse papel do cuidado, que é um cuidado subjetivo, mas ele também é um cuidado emocional, ele também é um cuidado material, principalmente, né, da sustentação da família. Então, essas mulheres vão ter muita relação com essas histórias de violência, e que aí, né, se a gente for pensar no que se constrói no senso comum brasileiro, né, e que não se constrói somente porque as pessoas são mais racistas, mas se constrói também a partir de todo um histórico desse processo de construção das pessoas negras enquanto naturalmente criminosas, as mulheres elas estão no centro, né? Quando a gente pensa que aumentou em 700% a taxa de encarceramento de mulheres, né, perto do universo dos homens que estão presos, isso é um mero detalhe na discussão da justiça criminal, por exemplo, né? Mas quando a gente vai olhar essa proporção, quando a gente vai olhar o efeito da falta dessas mulheres nas famílias, né, que já são as responsáveis pela reprodução material da vida das famílias negras, é um impacto que a gente ainda não está calculando, né? Então, essas histórias vão se unir. Nos últimos anos tem um processo muito interessante, que para mim é muito importante, que é justamente o protagonismo das mulheres negras, mães que tiveram seus filhos assassinados, mães que tiveram filhos encarcerados e mulheres que tiveram encarceradas num processo de organização de luta pelo desencarceramento. Ainda não é um processo de luta pelo abolicionismo penal, mas é um processo de luta protagonizado pelo desencarceramento, né? E aí tem isso também, quem quiser ver mais sobre isso, tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, um documento, está na internet. E a ideia desse documento é justamente trazer propostas a partir da própria legislação brasileira, não tem nada utópico, nada revolucionário, nada de soltar todo mundo, que é um processo de execução da lei penal brasileira. A lei de execuções penais brasileira, se ela fosse cumprida na sua própria letra da lei, a gente teria um quadro bem menos dramático em relação ao encarceramento, tanto de homens quanto de mulheres, e da produção das violências do cárcere, né? Que aí a Angela Davis é a grande referência para pensar sobre o efeito dessa violência institucional do encarceramento. Não sei se eu respondi, mas também estou à disposição para conversar depois, se vocês quiserem. Bom, gente, já estamos caminhando para o final, então, antes que o Instagram nos derrube de novo, porque o Instagram anda de mal comigo, como disse muito bug, o Tomás, que está aqui nos assistindo, disse que na semana passada eu já tive problema com isso. Tomara que... Tu ainda está me ouvindo? Estou ouvindo. Não estou vendo que você está parada, mas... Deixa eu ver se voltou ou se não voltou. Já voltou. Acho que voltou. Tá. Então eu vou te passar mais essa pergunta e depois a gente encerra antes que o negócio caia, porque tá meio difícil aqui no Instagram. Então, Monique, a Renata perguntou para você, Renata Ananda perguntou assim, em meio à pandemia, qual foi o percentual de mulheres liberadas por serem do grupo de risco? Se você sabe. Então, a gente não tem esse dado concreto, porque a gente está vivendo num momento de pandemia. Ai, te amo, Renata, que legal que você está aqui. Renata é uma grande referência minha, intelectual, orgânica, né, do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, do Papo Reto, uma referência enorme intelectual, política e da luta.
Então, a gente não tem esse percentual. Primeiro, por essa invisibilidade muito grande das mulheres que estão encarceradas, né? Isso é um elemento muito importante. E é uma invisibilidade que não é só porque elas são abandonadas na solidão da prisão, né? É uma invisibilidade produzida também por quem discute esse tema, né? Voluntária ou involuntariamente. Então, a gente não tem esse dado. A gente sabe de algumas do Rio de Janeiro que saíram, porque a gente tem essa defensoria, né? Que é bastante progressista, caiu, né? Tô vendo. Uma defensoria que é bastante progressista, que está nos espaços, por exemplo, no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que aí traz as informações de que as mulheres não têm certeza se todas, bastante mulheres mães, né? As do grupo de risco, eu imagino que nem todas, porque a gente teve que encontrar umas 2 ou 3 ou 4 ações de HC coletivo, né? E o Ministério Público fez o favor de derrubar os HCs, e isso foi muito cruel, né? Para a gente ter uma ideia do que é esse Estado racista. Então, a gente não tem esses dados, e para fechar essa fala sobre sistema prisional, e aí as mulheres vão fatalmente ficar muito mais vulnerabilizadas dentro do sistema prisional, que é um processo institucionalizado de ponta a ponta do Brasil de produção de desinformação em relação ao sistema prisional e Covid-19. A gente soltou hoje Justiça Global, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, enfim, uma série de organizações, Agenda Nacional pelo Desencarceramento. 213 organizações e movimentos assinaram esse apelo urgente internacional, que foi encaminhado para a ONU e para a OEA, que dá conta de evidências de que, objetivamente, o Estado brasileiro está produzindo desinformação para a gente não saber como é que está a situação dentro do sistema prisional. E aí, nesse caso, fatalmente, as mulheres são as mais impactadas pelo acúmulo das vulnerabilidades todas, inclusive pela invisibilidade, né? Eu acho que esse é um quadro muito dramático, que a gente não sabe o que vai virar nos próximos tempos. Assim. Fiquei muitas noites daí sem dormir com uma galera produzindo esse documento para tentar minimamente constranger o Estado brasileiro, porque além dele não ter um plano de enfrentamento à pandemia na vida real, da sociedade em geral, tem uma produção muito bizarra de silenciamento e obscurantismo em relação às pessoas que estão presas. E isso não é outra coisa que não genocídio. Lá a gente pode falar até em extermínio, porque as pessoas estão sendo colocadas para a morte. Mais do que eram antes, né? Claro. Claro, sem dúvida. Ficou sem som de novo. Real. Agora tá voltando. Real. Foi. Não, tá com um delayzinho, mas dá para ouvir. O sistema prisional é assustadora. Bom, gente, eu acho que a gente... Ficou sem som de novo? Fala mais devagar que a gente te entende. Tá indo agora. Então, agradecer imensamente a Monique, dizer que vocês podem consultar, né? Eu imagino que também tem os trabalhos. Se não tem, já fica aqui o convite que Kátia, Monique, todo mundo coloque do grupo de pesquisa de vocês os trabalhos no repositório do INEAC, então, que a gente tem lá, que o Cláudio cuida, que é ótimo. E também que vocês acessem as redes da Monique e tudo mais. Eu já vou passar a palavra para a Monique encerrar, mas antes eu quero agradecer imensamente. Agradecer a Kátia, agradecer a Monique em especial, né, que é uma pesquisadora incrível, uma militante incrível também, enfim, agradecer pelo teu tempo com a gente, dizer que a live vai ficar salva no YouTube também, então vai ficar na página da gente, vai ficar no YouTube, divulguem nas redes de vocês, acessem as nossas páginas. Obrigada, Monique, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo doutorado. Espero te encontrar muitas vezes em muitos eventos.
Eu quero agradecer também, né, a Kátia pelo carinho, enfim, ela abriu uma série de possibilidades dessa produção acadêmica, ao GPCEM também, né, porque o nosso grupo a gente debate, discute, se desentende para poder, né, pensar e refletir junto. Acho que especialmente as mulheres de favela, assim, acho que Renata tá aí para mim é uma grande honra, assim, às Mães de Manguinhos e ao Fórum Social de Manguinhos pela possibilidade de me prover elementos para pensar sobre essa realidade. Ao INEAC também, porque é sempre legal estar nos espaços do INEAC para poder também acumular elementos para pensar sobre todos esses temas que estão sendo produzidos há bastante tempo, né? Acho que o professor Kant está aí trazendo elementos para se pensar tudo isso, né? E para o E INEAC obrigada, Isabel, foi alegria ótimo. como você. Eu que te agradeço, para nós também é uma alegria ter pesquisadores como você que se voltam para temas tão importantes e tão urgentes. E isso é que faz a diferença. Obrigada, gente, que teve com a Obrigada, gente, gente. da paciência de Boa ficar noite, aqui. obrigada. Beijo, Tá me tchau. ouvindo? Beijo, obrigada, gente.